Caro estudante do curso de Licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação na Universidade Aberta ISED, bem-vindo a esta aula da Matemática Aplicada. Meu nome é Joana André Mutu, como já deve saber, o seu tutor. Então, nesta aula, nós vamos falar um pouco do conjunto dos números reais. Vamos tentar fazer com que consiga perceber como é que é o conjunto numérico dos números reais e construído a partir dos conjuntos, dos subconjuntos deste superconjunto, assim como posso dizer. É preciso notar que antes de entrarmos em detalhes nos conjuntos numéricos, nós vamos falar um pouco daquilo que são as relações, as operações que podem ser feitas entre conjuntos. Conforme vem aqui, os conteúdos a abordar, temos aqui relações e operações entre conjuntos e, por fim, vamos ver os conjuntos numéricos. Nesse caso, é aqui onde o conjunto de números reais é, faz parte. A teoria de conjuntos começou a ser desenvolvida com mais vigor nos finais do século XIX e muitas das coisas que nós temos hoje são graças às contribuições de George Cantor, que foi um matemático que se dedicou a essa área da teoria de conjuntos. Então, na teoria de conjuntos existem três noções consideradas primitivas, ou que são aceites meio que sem muito, eh, 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 sem ter que entender ao fundo qual deve ser a definição delas. A primeira noção primitiva é a noção de conjunto, noção de elemento e a noção de pertinência entre elemento e o conjunto. Então, essa última é meio que uma relação entre as duas primeiras noções, conjunto e elemento. Então, de forma a facilitar o entendimento, conjunto seria uma coleção de objetos de qualquer natureza. Temos aqui que saber que os conjuntos são representados por letras maiúsculas. Então, temos estes exemplos: o conjunto A, que é composto por Maputo, Xai-Xai, Machis, Chimoio, Beira, Quelimane, Nampula, Tete, Lixinga, Pemba. Então, esses são os locais onde a nossa Universidade Aberta e sede tem centros de recursos. Então, este, este seria o conjunto das cidades onde a Universidade Aberta e sede tem centros de recursos. Então, da forma como eu disse agora, essa seria uma definição por compreensão do conjunto A. E essa seria uma definição por extensão, onde temos todos os elementos que compõem o conjunto A. Mas pronto, o conjunto também pode ser um conjunto numérico, um conjunto constituído por números. Por números. Temos o conjunto B, que é constituído por um, 2, 5, 7 e 9. É um conjunto que tem 5 elementos. Temos o conjunto C, que é constituído por A, E, I, O, U. Então, definir o conjunto C por compreensão, diríamos que é o conjunto constituído pelas vogais. Então, aqui temos três exemplos de conjuntos. Então, elementos. Elementos são objetos que constituem um conjunto. Por exemplo, aqui temos TET é elemento de A, porque o TET está neste conjunto do A. E temos outro exemplo, 7 de B. 7 é elemento de B. O 7 está no conjunto B.
e U de C. U é o último elemento aqui de C. Vamos agora para. Vamos falar de pertinência ou pertença, que é representado por este símbolo aqui, olhando para o mouse. Então, este símbolo indica se um elemento é membro ou não de um determinado conjunto. Temos como exemplo, Pemba pertence a A. Então, este símbolo significa pertence, que é membro de. O elemento 2 é membro de B. Em outras palavras, 2 pertence a B. E por fim, I pertence a C ou I é membro de C. Então, vamos falar das relações e operações que podem ser feitas entre conjuntos. Vamos considerar esses três conjuntos aqui. O conjunto A é constituído por 1, 3, 5. Conjunto B, 1, 2. Conjunto C tem como elementos 1, 2, 3 e 4. Então, vamos definir a união dos conjuntos quaisquer. E aqui decidimos definir a união de A e B. Então, pertence à união de A e B todos os elementos que são de A ou são membros de B. Então, quer dizer que a união é representada por este símbolo que podem ver aqui, meio que um pouco alargado. Então, temos A, união com B é igual. Então, vamos para o conjunto A. O primeiro elemento é 1, está aqui, é também membro deste. Temos o 2, que é membro de B. O próximo é 3, que é membro de A. E o último é 5, que é membro de A. Então, na união, temos que fazer constar todos os que pertencem a qualquer um dos conjuntos que estamos a unir. E temos também a intersecção de conjuntos, que é representado ou denotado por um U voltado para baixo, ou seja, o símbolo da união voltado para baixo. Esse é o símbolo que representa a interseção. Então, diremos que um elemento pertence à interseção de A e C se esse elemento é comum nos dois. Tem que estar em A e C. Lembre-se, na união tem que ser membro de A ou está aí, ou basta ser membro de cada um na união, enquanto que na interseção tem que ser membro dos dois. Daí que aqui temos este exemplo aqui, que queremos a interseção entre A e C. Então vamos para o conjunto A. No conjunto A temos 1, no conjunto C temos. Sim, também temos. Então 1 faz parte da interseção. No conjunto A temos 3. No conjunto C temos 3. Sim. Então 3 é parte da interseção. No conjunto A temos 5. No conjunto C temos 5. Não. Então, esses dois são os únicos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Daí que a interseção só será constituída por estes dois elementos, o 1 e o 3. Continuando com os mesmos conjuntos que consideramos no caso anterior, então vamos agora definir a relação de contido em. Dizer que essa é uma relação entre dois conjuntos.
Não pode ser feita entre um elemento e um conjunto, não. Tem que ser entre dois conjuntos. E vamos ver aqui pela definição, diz que x está contido em y e usa-se este símbolo, um C mais ou menos com as pontas alargadas e com igualdade. Está contido em y se todos os elementos de x são também elementos de y. Então, o x, o conjunto que vem primeiro, tem que ser aquele conjunto que tem todos os seus elementos a serem verificados no conjunto que vem depois. Então, temos aqui como exemplos B está contido, B está contido em C. Então, podemos verificar se isso é verdade. Então, no B, os elementos que temos são 1 e 2. Então, esses elementos temos em C 1 e 2. Então, podemos dizer que B está contido em C. Mas, vem aqui, mas B não está contido em A. Será que é verdade? Vamos verificar. No B temos 1, no A temos. No B temos 2, no A, não temos. Então, o B não pode estar contido em A ou não está contido em A, porque temos algum elemento de B que não pertence a A. Então, esta relação de estar contido e não estar contido nos ajuda a definir quando é que dois conjuntos são iguais. Dois conjuntos x e y são iguais se e só se x está contido em y e y está contido em x. Porque dizer que x está contido em y está a dizer que todos os elementos de x fazem parte de y. Mas se ao mesmo tempo todos os elementos de y fazem parte de x, quer dizer que não existe nenhum elemento de y que é diferente dos elementos de x. Se existe essa reflexividade nessa relação. Então, nesses casos, diremos que os dois conjuntos são iguais. Temos a diferença de dois conjuntos. A diferença de dois conjuntos A e B, que é representado dessa forma, A barra B. Muitas vezes essa barra vocês já usaram quando é para anotar o domínio de existência de uma determinada função. Usam essa barra para indicar os pontos que estão fora do domínio. Então, aqui é a diferença com B é formada pelos elementos existentes em A que não estão em B. Então, todo elemento que nesses dois é exclusivo de A. A tem, B não tem. Temos aqui a diferença com B. Então, voltemos para esses conjuntos. Temos aqui o 1. O 1 é também elemento de B. Sim. Então, não faz parte da diferença. 3. Temos 3 em B? Não. Então, faz parte da diferença. 5. Temos 5 em B? Não. Não temos. Então, se verifica-se essa situação, este é o conjunto da diferença. Mas também podemos calcular a diferença no outro sentido. B, diferença com A. Então, vamos o 1, que é o primeiro elemento de B, está em A? Sim, então não faz parte. O 2 está em A? Não. Então, está aqui. São todos elementos que estão em B e não estão em A. E aqui, todos os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não são membros de B. É mais ou menos essa a ideia que vocês devem ter da diferença. Então, agora vamos entrar para os conjuntos numéricos. O homem
primitivo tinha necessidade de contar, seja para contar os animais ou quaisquer objetos que tivesse. Então, daí surgiu o conjunto dos números naturais, que é a base da contagem. O conjunto de números naturais, denotado por este n especial aqui, é o conjunto constituído pelos números de 0, 1, 2, 3 até mais infinito. Então, esses são os números naturais. Existe um outro conjunto, vamos dizer, um conjunto irmão deste conjunto, que é o conjunto n asterisco. O conjunto n asterístico é o conjunto dos números naturais excluindo zero. Conforme podem ver, é um conjunto que começa de 1, 2, 3, assim sucessivamente. Aqui o zero não faz parte. Então, essa é a diferença entre o conjunto n e o n asterisco. Prontos. Sabemos nós que quando estávamos na escola primária, nos foi dito que contas ou cálculos como 2 menos 5 não tinham solução. Mas os professores ou o professor que disse isso na altura foi porque ele percebeu que até aquela altura vocês não tinham o domínio dos números inteiros, só estavam nos números naturais. E dentro do conjunto dos números naturais não tem como fazer essa operação. Então, por causa desse problema, originou-se o conjunto dos números inteiros. Então, como é que diríamos em palavras o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelo zero, todos os números naturais, juntamente com os seus opostos. Então, parte de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Esse é o conjunto dos números inteiros que é representado pela letra Z. Então, temos o Z mais. O Z mais, ou mais como índice inferior, vocês devem considerar isso como o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, o conjunto dos números inteiros não negativos é definido por Z mais, tem 0, 1 até mais infinito. Então, tem Z mais asterisco. Este Z mais asterisco é o conjunto dos números inteiros positivos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Como podem ver, Z mais é igual ao conjunto dos números naturais. E Z mais asterisco é igual ao conjunto N asterisco. Concluímos que é notável que todos os números naturais estão no conjunto dos números inteiros. Porque dissemos que o conjunto dos números inteiros o conjunto dos números inteiros é formado por zero, os demais naturais, juntamente com os seus opostos. Então, quer dizer, todo natural está dentro do inteiro. Então, daí que estabelecemos esta relação. N está contido em Z. N está contido em Z. Então, o que é que aconteceu depois disso? Depois disso, nós podemos alargar para um conjunto um pouco mais grande em relação ao conjunto dos números e naturais inteiros que vimos até agora. Já escrevemos números como 2,5, 3,4. E aí começa a dúvida.
esses números, a que conjunto pertence, se não pertence ao conjunto dos números naturais, muito menos ao conjunto dos números inteiros. Na verdade, esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais são todos números que podem ser expressos na forma de fração. Todo número que pode ser expresso na forma de fração é um número racional. O numerador e o denominador desta fração devem pertencer ao conjunto dos números inteiros. E, obviamente, como nós sabemos pelo domínio de existência, o denominador não poderá ser igual a zero, porque não é possível dividir por zero. Este conjunto é denotado por quê? Então, matematicamente, temos se x e y pertencem ao conjunto dos números inteiros, que é z, com y diferente de zero, então x dividido por y pertence a quê? Então, o que é que com isso podemos concluir? Já tínhamos concluído que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Agora podemos concluir que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Porque todo número inteiro pode ser escrito sob forma de uma fração. E a forma mais fácil de escrever isso é escrever esse número dividido por 1. Por sabemos que qualquer divisão por 1 dá esse mesmo número. Então, todo número que nós podemos ser capazes de escrever sob forma de fração é um número racional. E aí surge uma outra dúvida. Alguém poderia perguntar, Mutuque, se você fala que todo número que é possível escrever sob forma de uma fração é um número racional, isso quer dizer que existem números que não podemos escrever sob forma de uma fração? Infelizmente, para a complexidade de muitas das coisas, a resposta é sim. Aí temos o conjunto dos números irracionais. Qualquer número que não pode ser escrito sob forma de uma fração é um número irracional. Os números irracionais mais conhecidos são π. Muitas das vezes as pessoas dizem que π é 3,14. Na verdade, π não é 3,14. Π é um número que tem uma dízima infinita. É 3,14. Depois seguem mais outros números que não terminam. Não é possível escrever π sob forma de uma fração. O número de Neper também é um número que é, outros dizem número de Euler, que é um número irracional porque não é possível escrever sob forma de uma fração, porque tem uma dízima infinita e o número raiz de 2. Na verdade, se você for a colocar na máquina, vai dar um número que parece que termina pela capacidade da máquina, mas vai dar um número com uma dízima infinita não periódica. Porque a pessoa podia me dizer, Imutuki, 1 sobre 3 é um número irracional? Não, não é irracional, apesar de dar na máquina 0,3333, tem uma dízima infinita, mas periódica, ou seja, lá na parte decimal há um padrão, há um determinado padrão que se repete, enquanto que para π, número de Euler ou Neper e raiz de 2 não existe isso. Então, uma boa fonte para determinar números irracionais é calcular as raízes quadradas de números naturais. Então, basta encontrar um resultado com uma dízima infinita não periódica, então aí teremos um número irracional. Então, o que é que podemos dizer como nota? Os conjuntos Q dos números racionais e dos números irracionais são disjuntos. O que essa palavra de disjuntos significa na teoria de conjuntos? Significa que Q
interseção com I é igual a conjunto vazio. Ou seja, não tem nenhum número comum. Nenhum elemento de Q pertence a I, nenhum elemento de I pertence a Q. Tem que ficar claro isso. Porque aqui tem que ser aqueles que são escritos sob forma de fração e todo número real que não satisfaz isso já cai para os irracionais. Então não tem nenhuma interseção entre esses dois conjuntos. Até essa altura já dá para adivinhar qual é o conjunto que segue. O conjunto que segue é o conjunto dos números reais, denotado por R, esse R especial. É formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, simbolicamente ou matematicamente, temos R é igual a Q união com I. Então, todo número que nós usamos até essa altura, ou que vocês estão a usar até essa altura, então é um número real. Números reais são todos números racionais ou irracionais. A união desses dois dá números, dá números reais. Existe um conjunto que contém o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos, mas que é um conjunto que não faz parte do, do plano curricular da nossa disciplina. Dizer que é muito importante entender os conjuntos, porque no âmbito de, das cadeiras de programação, vocês vão trabalhar com arrays, vocês vão trabalhar com coleções de dados, então às vezes vão ter que fazer um append, devem entender muito bem a teoria de conjuntos para, ao chegar lá, não terem dificuldades em interpretar tais situações. Por fim, apresento-lhe a situação que abordamos nessa última parte dos conjuntos numéricos a partir do diagrama de Venn. Temos o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros. Este, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. Ok. À parte, temos o conjunto dos números irracionais e todos esses dois conjuntos, o dos racionais e o dos irracionais, formam o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. Muito obrigado pela sua participação, por ter assistido a esta aula. Para quaisquer dúvida, para o esclarecimento de quaisquer dúvida, apresente as dúvidas na plataforma e lá no fórum das dúvidas irei dar a opinião ou esclarecer caso seja uma dúvida que dê para esclarecer. Muito obrigado. Até a próxima aula.